Padre Sebastião, seminaristas aqui presentes, querido povo de Deus, que alegria podermos celebrar esta Santa Missa nesse fim de tarde, no dia tão belo, o dia do Natal do Senhor, dia do Menino Deus, como disse o grande Santo Agostinho, Deus se fez homem para que nós, homens e mulheres, pudéssemos viver como filhos e filhas de Deus, participar das realidades do alto, ser iluminados pela graça, pelas bênçãos, pela salvação que vem de Deus. Na nossa vida de cristãos, em nossas comunidades, paróquias, ao longo do ano, as solenidades mais importantes, a Páscoa e o Natal do Senhor, que nós celebramos não como mera recordação de alguma coisa lá de trás, do passado, mas que nós celebramos como tempo de graça, em que Deus vem ao nosso encontro e que nós podemos abrir o coração, a mente, a vida para Deus, renovar a nossa fé, a nossa esperança, renovar a nossa vocação de cristãos de comunidade, vocação à vida em comunhão, à conversão de vida, vocação à santidade. Então, celebrar, como tanto já se cantou, é tornar viva a nossa aliança com Deus. Então, não é só uma recordação. O Natal do Senhor, que é a festa cristã, que é a festa da família, é claro que é uma festa também cultural, que tem muitos apelos comerciais, tem outros tantos interesses. Mas nós cristãos, comunidade, vivemos esse tempo preparado, pelas 4 semanas, chamado Advento, em que nas nossas celebrações, nas novenas do Natal, celebrada nas famílias, clamamos: vinde, Senhor Jesus, vinde ao nosso encontro, vinde ao encontro da nossa vida de família, de comunidade, vinde em socorro de nossas fraquezas, vinde nos trazer a paz. A imagem do Natal, das tantas representações, o que mais aparece é a luz, mas para nós a luz é o próprio Jesus Cristo. A imagem cristã do Natal, por excelência, é aquela imagem que São Francisco ajudou a representar, do presépio, do menino Deus nascido na manjedoura, cuidado por Maria, José, aclamado pelos humildes pastores que se deixaram guiar pela luz do alto, que se uniram à voz dos anjos para louvar e bendizer a Deus, dar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Como disse o profeta Isaías, escutado na noite de ontem, escutado hoje, Deus é fiel às suas promessas. Deus fez e continua fazendo com que toda a humanidade possa encontrar, possa experimentar a salvação desse Deus que age não como os nossos critérios. A cena do Natal, se a gente contempla, de Maria e José, as mães, e não só as mães, todas as famílias sabem que no contexto de uma gravidez, há uma preparação, As famílias, em cada lugar, têm uma preparação para a chegada de uma criança. Pobres e ricos se preparam com seu enxoval, com alguma comida, com algum alimento. E
cada lugar se celebra de um modo particular a vinda de uma criança ao mundo. Maria e José, como diz a Escritura, foram surpreendidos, fazendo a sua peregrinação para cumprir o preceito do recenseamento, saindo da cidadezinha de Nazaré, indo até Belém. Maria e José foram surpreendidos que a hora do parto chegou. E buscaram, mas não encontraram acolhida. A indiferença, o orgulho fez com que se fechassem portas, olhar e coração. Não houve lugar para o nascimento do Filho de Deus. E se a gente para pensar, nós fazemos parte dessa humanidade bela, mas também pecadora, que fecha portas, que fecha o olhar, que vira a cara para os humildes, para os pobres, para os mais necessitados. A gente faz a representação do presépio no tempo do Natal, do menino nascido na estribaria de animais, mas às vezes a gente se esquece que o ano todo tem presépios vivos, tem crianças pobres nascendo e vivendo no contexto de muita precariedade humana, tem mãe dando à luz na precariedade, no abandono, com condições mínimas de vida. E tantas vezes nós somos tentados ao mal da indiferença, de quem tendo olhos abertos não vê, ouvidos não escuta, coração não sente, não se faz solidário com a dor humana. Queridos irmãos e irmãs, a imagem da manjedoura, a imagem do menino Deus, não é apenas um enfeite, é uma imagem que nos toca o coração, que nos interpela para aprender com o nosso Deus, que revela a sua força, que não é a força dos poderosos, dos que mandam, dos que têm grandes posses, é a força de um Deus que se faz criança, é a força da ternura, do encontro, da paz, da vida partilhada. É a força de Deus que agiu nos pastores, que agiu em Maria e José, que se manifestou no canto dos anjos. É a força de Deus que faz brotar a vida, que faz brotar a alegria, a fé e a esperança. E celebrando o Natal a cada ano, nesse ano também, nós somos chamados a colocar diante de Deus a nossa vida como ela é, muitas vezes também marcadas por sombras de pecado, de maldade, de engano. Pedimos que o menino Deus, a luz da humanidade, ele que, o Filho de Deus, esta criança que crescendo disse, quem nele crê não caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida. Celebrando o Natal a cada ano, não é sempre a mesma coisa. Do ano passado para cá, quanta coisa aconteceu no mundo. Guerras, fomes, misérias, conquistas. Quantas coisas aconteceu na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa vida pessoal. E nós aqui estamos, com o que somos, com o que temos. Com alegrias, com esperanças, com dores e cansaços, para que a luz da vida que é Jesus resplandeça sobre nós. Como disse o salmista, nós também somos chamados a cantar um canto novo, porque Deus faz prodígios. Deus transforma as fragilidades em força. E louvando e bendizendo a Deus na alegria deste evangelho de São João, que com essas palavras tão profundas, Deus desde sempre para sempre, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho estava junto do Pai e do Espírito na criação de todas as coisas. Sem Ele nada se fez, mas por amor, para salvar,
para reconciliar. A palavra, o Filho, se fez um de nós, assumiu a nossa carne. E como é belo o mistério do Natal. Nós, cristãos, não acreditamos apenas numas palavras bonitas. Nós acreditamos em Deus, que se revelou no seu Filho, Jesus Cristo, que foi humano em tudo, menos no pecado. Humano em tudo. Que nasceu, que chorou, que cresceu, que aprendeu, que trabalhou, que andou por tantos lugares, né? O Natal é a celebração da vida, é a celebração da alegria de ser gente, de ser família, de ser comunidade. E como nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, aqui em todos os lugares, descobrir e renovar o sentido de humanidade, de ser gente, porque há tantas realidades que nos dispersam, que nos instrumentalizam, e às vezes sendo gente, sendo pessoas, tendo a saúde física, nós às vezes nos comportamos com frieza, tendo olhos, não olhamos para as pessoas com mansidão, tendo mãos, às vezes não abraçamos, não acolhemos, tendo pés, nem sempre vamos ao encontro dos irmãos, o nosso coração nem sempre pulsa com amor, com fé, com esperança. Então o mistério do Natal, como diz essas palavras tão fortes de São João, ele assumiu a nossa carne, ele se encarnou, para que todos nós pudéssemos viver na paz, pudéssemos viver na luz da vida, da esperança. Que Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs, pela nossa trajetória de comunidades, aqui várias comunidades, mas uma mesma paróquia. Esta paróquia, no Menino Deus, na comunhão das outras paróquias que formam a nossa diocese. Todos nós, como é bonito a gente valorizar o nosso lugar, a nossa comunidade, o chão que a gente pisa, a nossa família. Mas por outro lado é bonito a gente saber e sentir a alegria de fazer parte de uma família muito maior. É bonito a gente dialogar, conhecer o novo, poder caminhar, poder fazer novas amizades, poder acolher o dom de Deus que está nas outras pessoas também. Que bom a gente também viver sendo um dom de Deus para os outros. Então a festa do Natal é a festa da beleza da humanidade habitada por Deus. É a festa dessa humanidade que precisa ser renovada, reconfigurada. Essa humanidade que somos cada um de nós, às vezes ferida pelo pecado, pela violência, em nossos tempos, perto e longe. A vida é banalizada. Quantas vidas são ceifadas banalmente, são destruídas pelos vícios, pela violência, pela maldade. Que a nossa fé em Deus seja a fé da oração, das celebrações, mas seja a fé também do cuidado com a vida, dos pobres, dos idosos, dos doentes. Nesses dias tanto se diz Feliz Natal. Mas como dizer, experimentar a felicidade no Natal nas situações de dor? Certamente a felicidade, a alegria, a paz do cristão é a alegria de que nós não estamos sozinhos, de que Deus é o Deus conosco, é o Deus lá no céu, é o Deus do passado, mas é o Deus aqui presente. Como a gente reza e aclama em nossas celebrações, o Senhor esteja convosco.
Nós dizemos que Ele está no meio de nós. Que nós possamos cada vez mais sentir Deus no meio de nós. Na sua palavra, anunciada nas celebrações das Santas Missas. Mas como é belo também sentir a presença e a ação de Deus na palavra anunciada pelos cristãos leigos e leigas, nos momentos de oração, nas celebrações da palavra, a celebração do Evangelho, a leitura do Evangelho junto à oração do Santo Terço. Em todos esses momentos, Deus também se revela. Que esse festejo aqui realizado deixe frutos de renovação espiritual, de comunhão fraterna, de disponibilidade missionária. Que Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs. Nós louvamos e bendizemos a Deus com oração, com canto, mas nós louvamos e bendizemos a Deus, sobretudo, buscando fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Para que o Filho de Deus veio ao mundo? Veio para reconciliar aquilo que estava disperso. Veio trazer a paz. É dom do alto, mas é compromisso nosso construir a paz. Veio trazer a salvação. É dom, é graça, mas que deve ser acolhida por nós. Que a imagem do menino Deus suscite dentro de nós o que nós temos de bom, de belo, de verdadeiro. A imagem do menino, e todos nós fomos crianças um dia, e a criança que fomos deixou dentro de nós a inocência, a bondade, a ternura, que crescendo, que acumulando anos, que nós não percamos a simplicidade do sorriso, do abraço, a simplicidade de saber agradecer, desculpar, escutar, se deixar guiar pela luz do alto, pela voz de Deus que fala no meio do seu povo. Que assim seja. Amém.